Oi gente, eu sou Christian Freire e você está no Mais Um. Antes de continuar com o vídeo de hoje, eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram like no último vídeo, que se inscreveram também e compartilharam com seus amigos. Sério, eu fiquei muito feliz com toda a repercussão que deu o vídeo e fiquei bastante grato por pessoas que foram no meu Instagram, que deixaram aqui nos comentários, que falaram em minhas redes sociais o que gostou do vídeo, sugestões de vídeos e tal. Gostei bastante mesmo. No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série de 3 vídeos que contam como estava sendo a minha preparação no Brasil, quando eu cheguei em Portugal e a minha vida agora, depois de dar uma estabilizada. Então, hoje é o primeiro vídeo dessa série e vai ser sobre como foi a minha preparação, o que nós fizemos, os documentos, o tanto de dinheiro que nós gastamos, essas coisas assim, as despedidas e tal. E, gente, eu vou contar coisas nessa série que eu não contei pra ninguém, que a minha mãe não contou pra ninguém, não contou pra amigo, não contou pro familiar, não contou pra ninguém. Sério, tem muita coisa horrenda que ninguém sabe o que aconteceu com a gente, porque nós não falamos com ninguém, pra não deixar ninguém preocupado assim, mas que aconteceu e que eu vou falar um pouco nessa série. Então, no Brasil, o meu padrasto tinha o sonho de ir morar fora do país, como muita gente, outras pessoas que também estão inscritas nesse canal ou não. Então ele chamou minha mãe para falar assim: vamos aproveitar que o Christian gosta de estudar e está estudando, vamos sair do Brasil e procurar um lugar para ele se estudar melhor. E eu realizo esse sonho e você se torna uma cabeleireira de sucesso fora do país e tal. E foi assim. Nós saímos do país especificamente para eu estudar, porque eu quero ser jornalista e eu estou estudando para isso, e para eles trabalharem, e para realizar esse sonho do Rafael. De princípio, nós iríamos para o Canadá, só que tem duas coisas. O Canadá ficou muito caro, por volta de 100 mil reais, assim, e nós não falamos inglês. Então, essa barra da língua iria travar bastante, iria atrasar muito e talvez iria me prejudicar na escola. Então, eles continuaram no caso, porque até então eu não sabia, porque ninguém me conta nada nessa casa. Não, não conta. Tudo de última hora. Fala, Christian, arruma as coisas, vamos para Portugal. Eles continuaram procurando e então falaram assim, porque já tinha alguns conhecidos aqui em Portugal também e as pessoas falavam bastante de Portugal, da imigração do Brasil para Portugal e tal. Então eles falaram, por que não Portugal? Tem a facilidade da língua e é um país onde a educação é boa e eu acho que dá para trabalhar. Então foi assim, escolhemos Portugal, eles falaram, Christian, você quer vir para Portugal com a gente? Porque eles deram a opção, eu tinha a opção de ficar com a minha família no Brasil. Obviamente eu escolhi vir para Portugal com eles e foi assim. De início nós não falamos com ninguém, ninguém mesmo, ninguém, nem família, nem amigos, ninguém, não falamos com ninguém. A nossa preparação foi de 3 meses específico para Portugal. Porém, antes, eles já estavam à procura dos documentos e tal, porque nós iríamos, a princípio, para o Canadá. Mas já que não fomos para o Canadá, preparamos tudo para vir para Portugal, porque são documentações diferenciadas, porque o Canadá fica na América do Norte e Portugal na Europa. Obviamente são documentos diferentes e coisas diferentes que nós precisamos organizar. Organizamos os documentos, compramos as passagens, fizemos tudo e por volta e juntando o preço dos documentos, as passagens, essas coisas todas, porque tem que ter as passagens de ida e volta, tem que ter o hotel, tem que ter essas coisas tudo, fora o passaporte, os negócios do visto e tal. Deu por volta de 25 mil reais para nós três, para eu, para Rafael e para minha mãe, e as documentações. As documentações estou pensando em fazer um vídeo específico com a minha mãe, aí ela explica melhor o que fez e como fazer e tal, o que precisa realmente, porque nesse tempo nós fizemos muita coisa à toa, sério, muita coisa à toa mesmo, e que não precisavam, gastamos muito dinheiro à toa, e não teve coisa que a gente precisava que a gente não fez, porque a gente fez tudo. 30 dias antes de vir, nós começamos a despedida. Sim, 30 dias antes nós começamos a falar com todo mundo que nós iríamos sair do país. 30 dias antes. Porém, a gente já tinha dito com a família, obviamente, só com a família mesmo, os mais próximos ainda. E isso gerou muita coisa ruim dentro de casa, sério. Só a gente discutia todo dia, chorava todos os dias,
Porque assim, a sua família nunca vai querer que você saia, tipo, do Brasil pra ir lá pra casa do caralho, do outro lado do mundo. Não vai querer mesmo. A minha avó mesmo. Cismou, falou, o Christian não vai, o Christian fica comigo, não vai de jeito nenhum. Mas eu tinha que vir, obviamente. E, sério, eu acho que faltava 2 meses quando minha mãe contou pra família. E, sério, esses 2 meses, gente, parecia o casting de Grey's Anatomy. Sério, acordava, a minha avó tava olhando pra mim na parede, chorando. Encostada na parede, chorando. Aí eu ia pra loja da minha tia, tava lá minha outra tia chorando também. Gente, era choro o dia inteiro. Era choro o dia inteiro, sério. É uma coisa, sério, é uma coisa que tu olha e fala assim, gente, será que vale a pena eu ir mesmo? Porque é tanta gente que fica tipo, meu Deus, ele vai embora. É como se você fosse morrer. Sério, como se você fosse morrer. Todo mundo fica chorando atenção a você e tal, essas coisas e tudo. Principalmente eu, né? Porque eu sou o queridinho da família, então. No tempo, eu tava formando meu 9º ano. E eu lembro que era a minha formatura do 9º ano e eu não tinha dito para minhas amigas ainda. Eu tenho 2 melhores amigas e eu não tinha dito para elas. Gente, aquilo foi tão ruim mesmo. Porque eu queria falar, todo momento eu queria estar falando com ela, mas ainda faltava 2 meses e eu não podia falar porque minha mãe me proibiu de falar. E aquela coisa tava me doendo tanto mesmo, sério, era horrível. A gente ficando guardando essa coisa. Porque a minha mãe é assim, a minha mãe gosta de fazer as coisas e não contar pra ninguém. Só que tem um negócio, ela obriga eu também não contar, então eu não posso contar bosta nenhuma pra ninguém. Tipo o feto. O feto, ela ficou grávida, ela foi contar pro povo, ela tava de 7 meses. Gente, o menino já tava, tipo, brincando, correndo, e ela tava lá indo contar, gente, tô grávida. Sério, foi ruim porque na minha formatura, tem aquela coisa, formatura, pipipi, as 2 melhores amigas e tal. A gente foi sair e eu não conseguia parar de olhar pra elas, tipo, nossa, daqui 1 mês eu vou embora e não contei pra elas. Eu fui um tremendo filho da puta. Fui, meu Deus, eu fui horrível. E aquilo doía muito, sério, eu ficava super triste, porque olha só, se fosse elas comigo, eu ia ficar puto, eu ia ficar super puto. Eu acho que elas nem sabem disso, que eu sabia já, mas, sério, eu ia ficar muito puto. Muito puto mesmo, porque, sei lá, né? 15 dias pra gente vir pra Portugal. 15 dias. As coisas começam a ficar super piores ainda. A ficha não tinha caído que a gente ia pro outro lado do mundo. E a ficha caiu. A ficha caiu de um jeito horrendo. A gente parou um dia e olhou assim: puta que pariu, fudeu. A gente vai pra Europa. Mano, deu a louca. A minha mãe alugou um carro e falou: a gente tem que ir pro Espírito Santo. Porque nós moramos 1 ano no Espírito Santo, que eu acho que foi de 2016 a 2017. Eu não lembro quando que a gente morou no Espírito Santo. Mas eu sei que faltava 15 dias pra gente ir pra Portugal, pra gente vir pra Portugal. E minha mãe falou assim: vamos alugar um carro, temos que ir para o Espírito Santo. 15 dias antes de vir pra cá. Gente, foi uma coisa louca. E foi do nada, de repente. De repente, falou assim, vamos lá. E, porque, claro, os pais do Rafael, eles moram no Espírito Santo. E a gente não podia, obviamente, ir embora sem despedir deles. E eu também tinha amigos do Espírito Santo. E, gente, foi uma coisa horrenda. Porque também eu não contei pra ninguém. No caso, meus amigos, eu não contei pra ninguém que eu tava vindo pra Europa. E eu passei um dia lá com a minha amiga, no caso, e eu também não contei pra ela que eu ia vir. E eu fiquei super triste porque eu passei o dia inteiro com ela, gente, foi um dia perfeito, juro, foi um dia perfeito mesmo. E só que eu tava querendo chorar o tempo todo, porque eu queria contar pra ela, mas eu não podia contar pra ela, porque se eu contasse pra ela, ia ser ela chorando e eu chorando também e todo mundo choraria. Só que minha mãe também não deixaria eu contar pra ela. Aí foi assim, eu passei esse dia com a minha amiga, e minha mãe me buscou no final da tarde, despedi deles e tal. E eu fui embora triste porque eu não contei pra ela. E então, despedimos da família do Rafael e despedimos de todo mundo do Espírito Santo. E voltamos para Belo Horizonte. E isso faltava agora 7 dias pra gente vir pra Portugal. Gente, 7 dias pra vir pra Portugal. Essa semana, sem dúvidas, foi a semana mais ansiosa da minha vida. Não por vir pra cá,
mas porque eu queria ver o que ia acontecer, porque, gente, é horrível a sensação, sério, é horrível a sensação de que você vai ver uma pessoa agora e vai ficar sem vela por sei lá quanto tempo. Só que essa ficha não tinha caído pra mim ainda. Caiu no dia do que a gente foi pro Espírito Santo, só que era aquela coisa, vou mudar, pipipi, popopô, uma mudança qualquer. E chegou no sétimo dia, eu já comecei a pensar, já não vou ver mais ninguém do Espírito Santo. Não vou ver mais ninguém. Só daqui não sei quanto tempo. Aí, mas só que aí foi passando. Eu já estava de férias, porque isso já era lá para dia 20 de janeiro. E essa última semana foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Porque antes, faltando 3 meses, o povo já chorava. Só que agora vocês não estão entendendo. O povo chorava de soluçar agora. O povo, nossa, era uma coisa dramática. Que eu acho que Grey's Anatomy perdia qualquer indicação com aquilo. Gente, foi terrivelmente terrível, sério. A gente não conseguia olhar um no olho dos outros sem chorar. Sério, a minha mãe é de pedra, ela não chora, então ela não chorou. Mas ela chorou, eu acho que foi no último dia. O Rafael também não chora. Mas eu vi que ele tava querendo chorar. Só que gente, eu choro com qualquer coisa. Com qualquer coisa, sério, com qualquer coisa mesmo. E com isso ainda, nossa, foi horrível. Porque eu só andava chorando, o meu olho era todo vermelho, olha. Eu só de lembrar disso, meu olho enche de água, olha. E chegou nessa última semana e tal, eu já tava de férias. O que eu tinha que fazer? Brincar com meus amigos na rua, que no caso não era brincar, era jogar fogaréu grátis. Não posso dar aquela coisa, que eu esqueci o nome agora. Não posso falar por causa dos direitos autorais. E aí, eu só ficava na rua com meus amigos e todo dia à noite, na hora que a gente ia despedir pra entrar pra casa, eu lembrava, semana que vem não tem isso. Semana que vem não tem isso. E eu contei pra eles 2 semanas antes. E eles ficaram tipo, tá zoando, né? Tá zoando, tá brincando. E eles não estavam acreditando mesmo. Aí, só que chegou perto dos 4 dias antes, dos 5 dias antes, eles já começaram a ficar meio que, sei lá. Porque, tipo, quando eu mudei pro Espírito Santo, eu era a animação daquela rua, gente. Quando eu mudei pro Espírito Santo, ninguém mais ia pra rua, porque esperava eu, só que eu não tava lá mais. Aí eles já começaram com as piadinhas. Semana que vem ninguém mais vai vir pra rua, porque eu já não ia estar lá mais. E eu ficava triste, nossa, eu ficava muito triste. Eu fico triste ainda, sabe? Porque a gente tinha uma coisa, que quando um ia chamar o outro, assoviava, sabe? Até hoje eu não esqueci esse assovio. Eu não vou assoviar aqui porque eu não quero passar vergonha. Mas sério, são essas coisas, são essas pequenas coisas que vai acabar com você. Em qualquer dia triste, tu vai lembrar dessas pequenas coisas que você fazia com familiar, com amigo e tal, vai ser como uma facada no peito, assim, ó. Toma, vagabunda. E, sério, tu vai ficar horrível. Horrível. É muito ruim. Sério, muito ruim mesmo. E por volta dos 5 dias que faltava, isso ia se atormentando e tal. E tinha mais a coisa da família, que aí a gente já começou a despedir dos familiares que moravam um pouco longe, não sei. No caso, a minha mãe, porque a minha mãe, que gosta mais da família, ela saiu andando pra caçar o povo da família. Só que eu sou uma pessoa que sou muito ligada aos meus, sabe? Ficava mais tipo meus amigos ali na rua, a família da parte de pai e a minha família na casa da minha avó, que é aquele gente toda lá que eu não quero citar aqui porque eu não sei se eles querem ser citados. Mas são eles só. E o resto. A gente ia despedindo assim por rede social. Fulano, eu vou embora e tal, pipipi, popopô, tchau, tchau, é isso. Mas essas pessoas também são muito importantes, porque quando você tá aqui, você lembra, me chamou pra sair, eu não fui. Grande filho da puta. Você lembra de todas as oportunidades que você teve e que não vai ter mais. Por quê? Porque você tá na Europa. 3 dias pra vir pra Portugal. O que a gente arrumou? Nossa. E esses 3 dias foram os 3 dias mais assim. Nossa, sério. A gente já não dormia, ninguém dormia em casa. O povo só ficava chorando como sempre. E tinha gente que falava, você não despediu de mim, você não despediu de mim. E a gente, sério, é tanta gente que a gente esquece. A gente fica tão pressionado com a coisa que a gente esquece de todo mundo. De todo mundo, sério, de todo mundo mesmo. E, e foi isso, a gente ficou muito pressionado mesmo. E chegou nesses 3 últimos dias. Só que nós iríamos para São Paulo
e ia passar um dia em São Paulo e depois iria pegar o avião para vir para Portugal, porque era voo em escala para ficar mais barato. E aí, os nossos 3 últimos dias do Brasil não seria com família, seria viajando. Então, nesse antepenúltimo dia, foi a despedida total. No quarto dia anterior eu tinha despedido da família do meu pai. E nesse antepenúltimo dia, nós fizemos uma festa, só a família da parte de mãe. E foi muito boa mesmo, foi muito triste também. E nossa, foi muito legal. Não esqueço dessa festa até hoje, a gente dançou muito, a gente comeu muito também, eles beberam muito. E foi bastante legal e foi triste porque aquela era a última festa brasileira que a gente ia ir. Isso faz muita falta quando você tá aqui. A família reunida e tal. Mesmo que a gente brigava todos os dias, sim, mas é muito bom, sério, muito bom mesmo. E isso a gente sente muita falta. Aí chegou o dia antes de viajar para São Paulo e eu tava na rua, acho que era umas 11, eu não esqueço desse dia nunca, porque foi um dia muito marcante. E é o tipo de dia que se passar um cachorro na rua mancando, você vai lembrar desse cachorro na rua mancando o resto da sua vida, sério. Eu lembro de tudo, porque qualquer mínimo detalhe daquele dia fica super elevado por ser aquele dia. Sério. Enfim, era por volta das 11h30, minha mãe me chamou para arrumar as coisas, porque a gente ia sair de casa às 6h30 e iria ir para rodoviária onde que a gente ia pegar o ônibus e ir para São Paulo. E aí eu despedi dos meus amigos, nossa, foi muito triste aquilo, foi horrível, foi horrível. E na hora, assim, eu ia falar, tchau, agora eu vou embora e não volto nunca mais. Não por muito tempo. Ele fala, caralho, ele vai embora mesmo. Sério, eu lembro até hoje. E eu subi correndo porque eu já tava quase chorando. Se eu ficar mais um minuto eu chorava. Sério, foi horrível. Porque, tipo, nossa, eles são meus melhores amigos, sabe? E é ruim. Agora falta 2 horas pra gente sair de Belo Horizonte e vir pra Portugal. E essas 2 horas foi de pura correria mesmo e tal. Foi porque, tipo, a gente ia pra rodoviária e ia a família toda, obviamente, pra despedir. E iria minhas amigas também. Só que aconteceu que só deu pra uma ir porque a outra não pôde ir. E a gente estava atrasado. No caso, eu, minha mãe e o Rafael. O povo já estava na rodoviária. Quem iria viajar estava atrasado ainda. Sério, a gente quase perdeu o ônibus, porque era tanta coisa que a gente não podia esquecer de nada. E por causa de qualquer documento que ficasse, já era, a gente voltava, já não dava mais pra fazer bosta nenhuma e cancelava. Então ela revisou a mala umas 3 vezes antes de sair e tal. E a gente estava atrasado. Tivemos que pegar um táxi de. Eu não sei explicar e nem adianta eu explicar. Do bairro que a gente morava até uma estação que ficava tipo a uns 50? Não, a uns 20 quilômetros. E depois da estação a gente tinha que pegar um ônibus lotado e depois descer pra rodoviária. Porque os carros estavam ocupados com as pessoas das famílias e com a minha amiga também, né? Que eu acho que foi de carro, não sei. Aí a gente foi. Chegou lá, a gente na maior correria e descobrimos que a gente ainda tinha mais 1 hora porque a gente errou o horário e já não estava mais atrasado. E enfim, aí ficou aquele chororô na rodoviária. Gente, a gente tirou muita foto. Não, a gente tirou pouca foto. Não, a gente tirou muita foto e ficou pouca que presta, porque eu só tenho uma que presta desse dia. Sério, foi uma coisa horrível eu despedindo da minha amiga, gente. Nossa, foi tão triste. Foi tão triste, sério, lembro até hoje. Foi assim. Antes tinha a plataforma A e a plataforma B, onde a plataforma B era onde que a gente pegava os ônibus. E a plataforma A era a recepção e tal. E eles só podiam ficar lá em cima. Então chegou 10 minutos antes da gente sair, eles ficaram todo mundo lá em cima. Só que, ficaram todo mundo lá em cima. E aí, faltando 5 minutos pra gente sair, a gente desceu, porque a gente não queria ficar lá embaixo esses 10 minutos à toa, né? E não queria desperdiçar esse tempo com a família e com meus amigos. Aí, a gente desceu, tava todo mundo olhando pra gente, aquilo que foi tão triste. Foi muito triste, nossa, aquilo foi tudo muito triste. Aí, eu desci as escadas assim, aí eu olhei pra cima, tava só minha amiga olhando pra mim. Aí eu olhei pra baixo e olhei pra cima de novo. Cadê minha amiga? Sumiu. A última vez que eu vi ela, ela tava olhando pra mim assim. Foi triste. E eu não vi mais ela depois daquilo e foi muito triste. Foi horrível. Foi horrível mesmo.
Ah! Eu não gosto. Chegamos em São Paulo. E o que a gente faz? A gente chegou na rodoviária de São Paulo e ficou lá até por volta das 2h30 da tarde, organizando as malas e pipipi. Não, na verdade não, a gente ficou na rodoviária de São Paulo com medo de ser assaltado mesmo, porque não tinha nada pra gente fazer lá, porque a gente tava esperando o ônibus pra levar pra gente pro aeroporto de Guarulhos. E por volta das 3h30 a gente chegou no aeroporto de Guarulhos e lá a gente teve que esperar até umas 7h30, sem fazer bosta nenhuma. Aí o que a gente fez? A gente despachou as malas, fez tudo com as malas e tal, passou no raio-x. Aí depois a gente ficou dando volta no aeroporto e eu gastei R$ 25 no milkshake daquela... R$ 25 no milkshake à toa da Starbucks, porque o milkshake era horrível, horrível, sério, horrível mesmo. Muito ruim. E eu gastei esse dinheiro todo lá, à toa, porque era horrível. E não tinha mais nada pra gastar lá. Não tinha mais nada pra gastar lá, porque... E a gente tinha real. A gente não sei o que a gente tá fazendo com real. A gente tem até hoje, tinha real, e não podia gastar, porque só tinha lá no aeroporto pra gastar e não tinha nada pra gastar no aeroporto. E aí a gente ficou lá até 7h30 fazendo nada. Eu tinha Wi-Fi, não lembro se... Eu tinha Wi-Fi, então... Não, eu tinha Wi-Fi que, tipo, eu pegava meia hora, cancelava e só voltava meia hora depois. E eu ficava só conversando com meus amigos e falando tanto que eu tô triste. Eu não sei se eu tenho fotos desses dias, mas se tiver eu vou colocando por... enquanto estiver passando. Não sei, porque eu tirei, só que eu não sei se salvou. Não sei não salvou. Algumas deve ter, não sei. Ah, que tiver eu coloco. Aí foi 7h30, a gente embarcou no avião e viemos para Portugal. E é agora que a coisa começa a dar tudo uma merda nos primeiros tempos. Por quê? Eu vou contar no próximo vídeo para ganhar views e likes. Mas enfim, era isso. A gente embarcou para Portugal no dia 31 de janeiro de 2018. E tinha um homem que empregou o Rafael, de lá do mesmo do Brasil a gente arranjou, e empregou o Rafael e esse homem buscou a gente no aeroporto. O que acontece depois disso, eu vou contar no próximo vídeo, porque eu quero ganhar views, como eu já disse, quero ganhar likes também, e quero deixar vocês curiosos. Então, esse foi o vídeo de hoje, deixa seu like e se inscreva, compartilha com seus amigos, e coloca no comentário o que você tem dúvida, o que você achou da nossa preparação assim, e o que você não sabia, o que você já sabia que iria acontecer assim. E eu queria fazer um desafio para vocês me falarem o que vai acontecer depois, quando eu cheguei em Portugal, porque eu não contei pra ninguém da família, ninguém mesmo. Todo mundo vai ficar surpreso com o que aconteceu com a gente. E, sério, porque foi uma coisa meio que chocante, assim. E eu vou dar 2 pistas. O empregado, a gente e desespero. Vocês falam pra mim o que vocês acham que aconteceu com a gente nesses tempos que a gente chegou em Portugal. Via meu Instagram, Christian Freire. Não esquece dos underlines. E aqui no comentário mesmo, ou no meu Facebook... Não, no meu Facebook não, porque eu não vou te responder no Message, porque eu não uso Message. Ou no meu Twitter, que é Christian, CS, maiúsculo, 07, que vai aparecer aqui em algum lugar dessa edição bosta. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Fique atento para o próximo vídeo, que vai ser bastante interessante. E compartilhe com seus amigos, deixa o like e me siga no Instagram e nas minhas redes sociais. Tchau, tchau.